Olá, olá, boa tarde. Chegando aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre relacionamentos afetivos, né? Com a nossa convidada também, a Kelly, sobre a familiar e das terapias vibracionais. A Kelly está chegando aqui, deixa eu adicioná-la. Oi, Lu, seja bem-vinda. Olá. Travou, tá indo. Seja bem-vinda. Acho que eu travei. Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo ainda, Kelly. Ué, eu vou sair, me chama de novo. Peraí. Tá bom. Vamos lá chamar a Kelly novamente. Deixa a Kelly chegar. Meninas, sejam bem-vindas para mais esse Acho que agora tema. foi. Agora sim, Kelly. Nossa querida Dália. Amei esse nome. Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Vamos lá, mais uma live aí. Mais O uma. tema hoje é... Um tema caliente. É. Pois é. Um tema caliente, um tema para uns calientes, para outros doloridos, para outros, né? É. Pois Então, é. vamos ver o que que vem daí. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal chegando, né? Tá. E aí a gente inicia essa conversa de hoje para a Vera, que é a nossa querida Dália, que o nome dela, agora que ela recebeu, é Dália, então amei esse nome também, viu, Vera? Muito lindo. E então vamos lá para o nosso bate-papo. O pessoal vai chegando, a gente vai colocando o pessoal aí. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, gritar pênis. Ana Clara, Ana. seja bem-vinda. Bom, a gente conversando, né, Kelly? A gente ficou aqui, já era uma programação nossa trazer esse assunto. Adriano, seja bem-vindo. Seja Que é bem-vindo. esse olhar da constelação familiar e também das terapias vibracionais para esse tema que acho que todo mundo, de num determinado grau, tem uma questão com o relacionamento afetivo. Em determinado grau, todos têm, né? Então, essa já era uma programação que ia ser presencial no espaço, mas a gente Isso. traz aqui para o online, para que a gente continue com essa programação e continue sendo essa contribuição para as pessoas com temas que são tão importantes para nos levar para esse equilíbrio. Bom, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou a Márcia Pádua, terapeuta integrativa, coach e fundadora do Espaço Quarto Chakra, um espaço que está estruturado no autoconhecimento, saúde, bem-estar e espiritualidade, que a gente acredita que são pilares extremamente importantes para que a gente esteja em equilíbrio, né? E trabalhando cada vez mais com a nossa presença, com o nosso autoconhecimento, com essa integração de quem realmente somos. Hoje o espaço está trabalhando no online, com todas as atividades no online, tanto os cursos, as vivências e as terapias também. No online está sendo de um resultado incrível para as pessoas, então eu fico muito feliz do espaço estar podendo ser essa contribuição, principalmente nesse momento onde as pessoas necessitam desse equilíbrio para passar por esse momento de medo, esse momento de incertezas, esse momento tão pesado como está sendo. E uma parceiraça aqui do espaço é a Kelly, né? A Kelly é consteladora e a Kelly
a gente faz um trabalho aí muito frequente, né, Kelly? E um trabalho Isso. muito bonito com a constelação familiar, e que traz muita consciência para a vida das pessoas. Então, hoje a gente quer falar sobre exatamente essa parte, esse olhar da constelação familiar também, para a questão do relacionamento afetivo, né? E aí, a gente pergunta aqui para o pessoal que está chegando, né? E aí, tá todo mundo a fim de ouvir essa questão do relacionamento afetivo? A gente tem aqui a Escola Mística entrando também, seja bem-vindo. Luzivane, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? A Escola Mística também com uma programação incrível, então acompanhe, né, a constelação, a programação da Escola Mística agora, aí com uma festividade. E aí vamos lá, eu quero que a Kelly se apresente agora, né? A Kelly fale um pouquinho desse trabalho que ela faz e o que ela vai fazer hoje, o que ela vai nos conduzir hoje, né, Kelly? Então, boa tarde para todos nesse sábado, né? O sábado o dia estava bem bonito, então acho que também está abrindo um pouco aí o campo, as portas para trabalhar esse assunto. Eu já trabalho aí com parceria com a Márcia, com o Espaço, já tem um bom tempinho, né? E como a Márcia falou, esse trabalho a gente tinha pensado até numa jornada, né? Para esse ano, de ser, acho que eram 5 encontros que a gente tinha pensado, porque o tema do relacionamento é o que eu falei, é muito amplo, né? E hoje a gente vai dar só uma pincelada aqui, vamos falar um pouquinho, mas eu queria deixar já no início o convite que a gente vai fazer um trabalho um pouco mais aprofundado no dia 30 de junho, que é sobre o relacionamento afetivo, e ali a gente vai poder olhar, né, com mais carinho, né, olhar mesmo para essas questões que às vezes dificultam tanto esse fluir nos nossos relacionamentos. Então, hoje a gente vai fazer só uma introdução, falar um pouquinho do olhar da constelação. Como eu disse, o tema abrange muitas frentes, né? E eu espero que possa trazer um pouco de mais consciência para as pessoas sobre o que é se relacionar hoje aqui, né, nessa live. Eu queria que vocês também colocassem algumas perguntas, se vocês tiverem, sobre relacionamento, e aí a gente vai conversando durante a live, tá? Bom, posso começar, Márcia? O que você acha aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou falando desse outro microfone, então só para... Tá, eu tá ok. Tá. Então vamos lá. Eu sempre inicio falando do olhar da constelação, o que a constelação primeiro traz, né? Então, a constelação trabalha relacionamentos, né? E relacionamento é se relacionar com a vida e, nesse aspecto, com as pessoas. E a constelação trabalha a partir de 3 leis, né? Eu sempre inicio os vídeos falando, porque às vezes tem gente que ainda não conhece. Então, a primeira lei é o pertencimento. Então, para o sistema familiar ou sistemas familiares, nenhum deles aceita uma exclusão. Então, todos fazem parte, todos pertencem. Quando eu falo todos, são todas as pessoas da nossa família que nasceram ou que morreram, pessoas que enlouqueceram e também pessoas que, de alguma forma, a nossa família, algum membro da nossa família prejudicou. Então, alguém que o meu sistema prejudicou, aquela pessoa passa a integrar o meu sistema familiar também, passa a pertencer. Então, é uma visão bem ampla. A segunda lei é a lei da hierarquia, então cada um tem o seu lugar, a sua posição na vida, né? E aí quem veio primeiro sempre tem preferência, né? Então isso em relação aos pais, isso em relação aos irmãos, isso em relação aos parceiros afetivos, que é o tema de hoje sobre relacionamento. E a terceira lei é o dar e receber, que é esse equilíbrio de troca, né, dentro da relação, e no caso das relações afetivas. Então, o que eu queria trabalhar aqui antes, né, é essa visão
de mim, da minha pessoa, com o relacionamento afetivo. Então, começar daí. O Bert fala que o relacionamento, ele tem o relacionamento à primeira vista, o relacionamento à segunda vista. Né? Então, a gente tem uma visão na social, né, que a primeira vista é aquele que você bate o olho na pessoa e fala, nossa, né? É bem dentro desse lugar, nossa, já olhei, já me apaixonei. Isso para homem, para mulher ou para casais homoafetivos, né? É sem e a constelação, né? É a parte E a constelação não vê dessa forma o amor à primeira e segunda vista. Então, o meu primeiro amor ali é com os meus pais, principalmente com a minha mãe. Então, essa é a minha primeira relação. Tá? E o segundo, sim, aí é essa outra pessoa com quem eu escolho me relacionar, adulto, né, ou às vezes adolescente, né, essa pessoa que chega de um outro sistema, que é fora do meu. Então, o nosso primeiro amor começa dentro do nosso sistema, com a nossa mãe e com o nosso pai. Primeiro, sempre com a mãe. Então, eu falo, pessoas que têm dificuldades de relacionamento, um dos primeiros pontos é olhar para a mãe. Essa mãe, essa mãe ela toda essa mãe é nossa pois é. Nossa vida financeira, tá em tudo. Porque a mãe é ali que escolheu, né? Eu sempre falo isso, né? Se a mãe não escolhe gerar você, pessoas falam, ela me abandonou. Não, mas ela quis. Algum lugar dentro dela aceitou você, né? Mesmo que ela tenha depois te dado para alguém, enfim, pelas circunstâncias da vida, mas em algum lugar dentro dela ela te pôde viver, pôde vir a vida, né? Então é esse primeiro, assim, esse primeiro amor, né? Em relação, aí quando a gente separa mulher e homem, né? Quando a gente trabalha aí o feminino e o masculino, né? Que é dentro do que compõe o relacionamento afetivo, isso também entra para as relações homoafetivas, porque mesmo sendo casais que têm o mesmo sexo, né, dentro da energia, que é o que a gente chama do campo, um sempre vai representar o feminino, o outro o masculino, sempre. Né? Então, a junção nunca é dois homens ou só duas mulheres, né? Porque mesmo sendo duas mulheres, né, nesses casais homoafetivos, sempre tem a que representa o masculino e a outra que representa o feminino. Isso é claro até pra gente, às vezes, quando a gente vê os casais. Né? E aí a gente está falando de energia também. Isso Exatamente. Exatamente. Então, eu vou trabalhar vou falar um pouco dentro desse lugar do feminino e do masculino. Né? Não para generalizar homem ou mulher, né? Para que a gente possa, como eu disse, todos pertencem. Exatamente. E a mulher, quando ela tem dificuldade de relação, geralmente a gente precisa, principalmente quando tem dificuldade de atrair parceiros, dificuldade de se estabelecer, às vezes, numa relação. Um dos caminhos que a gente faz dentro da constelação é olhar para a relação com o pai. Porque o pai é o primeiro homem da vida dessa mulher. Né? E quando é um menino, a gente precisa... Aqui você está dizendo quando, por exemplo, assim, eu até atraio uma pessoa para minha vida, mas ela não fica. Isso. Eu fico nessa coisa assim, começa um relacionamento, o relacionamento dura um curto prazo de tempo e nunca dá certo. Isso, aí a gente sempre faz um olhar para a relação do pai, que é o primeiro homem. Né? Então, se eu tenho muita dificuldade com os homens, então eu preciso olhar para o primeiro homem da minha vida, que é meu pai. Então, para olhar para essa relação. Eu estou dando um exemplo, né? Porque eu falei que começa sempre com a mãe, né? Mas eu estou dando aqui um outro exemplo. E quando é o homem, aí também precisa olhar para essa relação da mãe. Porque o que a gente vê dentro das constelações, né? Eu tenho uma dificuldade de algo que eu não aceitei no meu relacionamento ou com a minha mãe ou com o meu pai, né? Que são as pessoas que representam esse masculino e esse feminino na minha vida, internamente dentro de mim,
São essas as referências que eu tenho internas, né? E aí eu olho para o parceiro, para a parceira, cobrando algo que eu não tive lá. Eu quero que esse parceiro me dê, ou essa parceira. Então eu não tive algo aqui atrás, onde vem a minha linhagem, e aí eu quero exigir dessa pessoa com quem eu me relaciono que ela cubra carências ou dê conta de carências que eu tenho em relação aos meus pais. E aí o outro, o que acontece? Ele vai embora. Ele não aguenta ficar. Uhum. Porque ele não dá conta de suprir isso. Porque ele também já tem as dele. Uhum. Então ele não dá conta de suprir. Fica muito. E aí entra a lei do equilíbrio que eu falei, né? Fica muito. E ele não consegue. Ou ela não consegue, precisa ir embora. Não consegue dar conta. Também, né, Kelly? Energeticamente também, acho que a nossa consciência lá, a nossa consciência inconsciente, ela também sabe que a gente está tendo que suprir um papel que não é nosso. Exatamente. Então, a alma do parceiro sente isso. Exatamente. Então a alma sente isso. Como que eu vou Exatamente. colocar uma coisa que eu nem sei como eu faço? Como que eu vou suprir o papel de um pai, sendo que eu estou aqui para um outro tipo de relacionamento, né? Sim. Então, o que a gente vê são essas relações que, geralmente, quando tem muito conflito, eu já estou falando de parcerias mesmo em casais, esse lugar da mãe e do pai. Eu quero que o outro supra algo que eu não recebi. Né? E eu fico cobrando do outro. E é isso que a Márcia falou, o outro nem sabe. Nossa, como que eu vou dar conta disso daqui, né? Se eu também já tenho as minhas. Nem das minhas eu dou, né? E um outro ponto, quando eu falo de família, né? E onde eu vejo, às vezes, muitos problemas, inclusive nos encontros até do Espaços, e que vieram pessoas até constelar, são dentro dessas relações de que eu não aceito muito a família do outro, eu tenho muito conflito. Então, às vezes, eu tenho conflito com a sogra, eu tenho conflito com o enteado, né? Com essas pessoas. E aí as pessoas procuram a constelação, mas não dá certo com a família do meu marido. Ou o contrário, né? Meu parceiro, mas não dá certo. Né? Não tem condição. E aí uma das coisas que a gente fala muito na constelação é que se eu não aceito a origem do meu parceiro, não é possível que esse parceiro possa ficar comigo, ou essa parceira. O que eu faço? Eu excluo, porque uma vez que eu falo, não, eu quero só você, sua família não. Uhum. Mas da onde é que a pessoa veio? Dessa família. E às vezes a pessoa fica naquele fogo cruzado, né? Como assim? Eu vou negar. Exatamente. E inconscientemente também isso não rola. Exatamente. Bem. E aí é onde começam a dar as brigas, né? Então, um dos trabalhos que a gente faz, quando a gente olha para essa dinâmica, né, dentro do relacionamento, é trazer essa nova percepção para a pessoa de que só foi possível se relacionar com aquele determinado indivíduo, né, com aquela determinada pessoa, por conta de toda essa cadeia familiar que gerou vida, e essa vida chegou até você. Então, se eu olho com desprezo, não. O que eu falo é como se eu dissesse para a pessoa, eu não aceito parte que vem de você. Uhum. E a pessoa sente isso na alma. E aí começam os conflitos, aquelas brigas, né? Você vê, hoje a gente está em quarentena ainda, né? Que já nem é mais quarentena, né? Mesmo com as flexibilizações aí, a gente ainda está vivendo isso tudo. E o número de divórcios aumentaram muito, né? E aí o que a gente vai ver por trás? Tem pessoas que casam, né? O meu irmão é advogado, meu irmão Ricardo, caçula, e ele tem, às vezes, os casos é quase tudo divórcio. Né? E aí você olha e você fala, nossa, mas a pessoa fez uma puta festa, né? Aquela coisa toda. Não é que Pois é, e aí você fala, não, mas não ficou nem 2 anos juntos, já tá separando?
Porque é isso, né? Quando eu também tô com o outro, como que eu aceito? Por isso essa dificuldade de aceitar a família também. Porque essa família tem certos valores, crenças, formas de enxergar o mundo que é diferente da minha. E aí o que eu faço, eu quero impor, eu acho que a minha é a certa. E aí eu quero impor a visão que eu tive, a criação que eu tive, e aí é onde começa a dar muitos conflitos, e aí muitas vezes, como um não aceita a família do outro, separa. E muitas vezes é uma separação tão doída porque o amor existe. Por isso que a constelação fala de ordens do amor. Não é que não tem amor, gente, mas o amor tem ordens. E aí, às vezes, as pessoas se gostam ainda muito e aí se separam numa relação doída, sofrida por conta disso. Porque não aceita a família do outro, não aceita o lugar do outro. Né? E a gente quer algo que seja igual ao que eu vivi, ao que eu cresci. Não consegue perceber o quanto que o outro e a forma como o outro dá o amor, né? Exatamente. O valor, ele vem muito de encontro com o trabalho que a gente faz, que é o quanto a gente traz padrões, crenças, valores, né? E que norteiam a nossa vida como se aquilo fosse o mundo perfeito para a gente. E perfeito para quem, cara pálida, né? Porque o outro também tem valores, né? Valores, padrões e também tem. Mas o quanto a gente se apega a essa caixinha que modelaram a gente, e aí com isso a gente traz todas essas heranças e essas energias que a gente vê muito na constelação, e a gente, em vez de a gente vibrar na vida, a gente bloqueia a vida, bloqueia o fluxo do amor. A gente tem um exercício, inclusive, que eu gosto de usar, que eu faço muito quando eu estou no coaching terapêutico, no coaching quântico e tal, que são as formas de amor. Como que a gente aprende a entregar o amor, porque o amor a gente aprende a entregar, né? Esse modelo que a gente vivenciou lá da origem, né? Da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, a gente aprende como expressar o amor. Por isso que eu falo que tudo é aprendido, mas como seria se a gente simplesmente só deixasse o nosso coração vibrar o amor? E aí a gente aprende as ordens do amor de uma outra forma também, que tem o outro que entrega, às vezes, uma prestação de serviço para a gente, né? Não tem aquele um na sua casa que fala assim, mas eu queria que ele falasse palavras bonitas para mim, e a pessoa não, vai lá, te ajuda a lavar uma louça. Ou então você está precisando você está pensando, putz, estava com uma sede, agora vem com um copo de água para você. E você fala, não, mas essa pessoa não dá nem bola para mim, e não sei o quê, tal. Então a gente tem várias formas de expressar o amor, e quando a gente aprende a olhar para isso, e inclusive a reconhecer na gente como que a gente expressa esse amor, a gente aprende a se abrir muito mais para receber também o amor do outro, né? E aí a gente aprende como que o amor chega para a gente de diversas e diversas formas, né? Então isso é uma coisa muito interessante para a gente olhar, que tem por essa parte da constelação, e também tem esse olhar que a gente precisa ter para o amor, né? Era só um parênteses que eu queria fazer aqui. Sim, tem até a Simone está colocando aqui, né? Amor sem dor, amor sem ordem, né? Sem posse. Sem posse. Pois é, né? Para a constelação, você exercer um lugar de posse, acabou a relação. Né? O Bert fala que toda vez que eu tenho ciúmes, né, que tem pessoas dentro das relações que são muito ciumentas, eu digo para o outro que eu quero que ele vá embora. Aí as pessoas fazem assim, nossa, mas é o contrário, né? Não. Toda vez que eu tenho muitos ciúmes, eu digo para o outro, eu quero que você vá embora. Porque não é isso que a pessoa sente vontade de fazer? A pessoa vai ficando tão... que a pessoa às vezes quer... Né? Então, na alma da gente, é isso que a gente diz para o outro, quando a gente tem muito ciúme. Né? E aí, quando... Sair da caixinha também, né, Kelly? Assim, porque a gente também aprendeu esse amor de posse. Quando a gente fala, exato, meu filho, ele é meu marido. Então, olha a posse disso tudo, né?
E na realidade, Isso. cada um é muito independente, né? O que a gente tem é uma união deste amor. É isso que a gente tem que ter consciência. Tem uma parte do. Eu tô com alguns livros aqui. O Bert tem vários livros sobre relacionamento afetivo, até porque ele fazia encontros só com casais. Seminários fechados, né, vários dias só com casais. Para falar sobre relacionamento afetivo, né? Então tem vários livros que trazem esses seminários, né? Esses encontros, essas experiências que ele vivenciava com as pessoas, né? Mas um dos lugares que é esse do ciúme, né? Que eu quero tomar a posse do outro e me apoderar do outro, é o que a Márcia está falando. Às vezes é muito recente esse novo olhar de se relacionar, de que eu respeito o lugar do outro, de que o outro tem preferências. Então, por exemplo, dentro desse lugar do ciúme, uma das coisas que o Bert fala é que é importante para o feminino, né? E o masculino, que ele possa ter momentos de fazer esse movimento de estar só com o feminino, só com femininos, então com outras mulheres, com essa energia feminina, que isso é importante. E o masculino também, que dentro dessa relação, mesmo em conjunto, ele possa ter momentos em que ele sai e possa estar só com esses masculinos. Porque é ali que ele se alimenta e se fortifica para depois voltar aqui, na relação conjunta. Agora, o que eu faço, né? Você vê muitas cenas de ciúmes, ou porque você vai muito pro futebol, né? Às vezes é isso, é porque você só quer saber dos seus amigos, ou os homens também falam isso, né? Você só quer saber das suas amigas, não quer saber de mim, e aí fica aquele ciúme, mas o quanto é importante você ter esse lugar, de ter esses encontros sim com esses femininos. É importante, isso alimenta você, alimenta o seu feminino. E o homem também. Né? Então, que a gente também possa dar espaço, que a gente possa ter uma vida em conjunta, mas também uma vida em que cada um tem também os seus projetos e as suas escolhas. Né? E a gente quer que seja uma coisa só. E aí a gente entra naquele lugar da codependência, que não é boa. E aí até nem para um nem para outro. Mesmo trouxe que essa carência que a gente teve lá de trás da nossa mãe ou da relação com o nosso pai, que em algum registro ficou que faltou isso e que a gente coloca como expectativa no outro, o quanto a gente precisa curar esse nosso ser interno, porque, de novo, a gente não tem posse de ninguém, mas quando a gente aprende esse auto-amor, aprende a reconhecer essa luz que somos, quem nós somos, a gente está aberto para receber o amor do jeito que ele vem, né? E aí a gente também atrai o que a gente chama da qualidade da relação. Porque senão a gente sempre vai buscar aquilo que está em ressonância com a gente. Se eu sou carente, eu vou buscar um outro carente. Se eu sou uma pessoa que não consigo ficar com ninguém, com quem que eu vou buscar? Porque eu tenho essa ânsia de buscar. Eu vou buscar pessoas que também não têm esse compromisso com o relacionamento. Então, Exatamente. é uma ressonância, né? Então, assim, quando eu me harmonizo, quando eu curo esse ser aqui dentro de mim que foi ferido, ou que não consegue perceber o amor, quando eu começo a reconhecer essa qualidade do amor e que é o amor em si, praticamente eu estou aberto para receber todo o amor que o universo tem para me enviar, né? Sim. E eu até falo, né, antes de fazer essa live, né, o Rodrigo, que é meu parceiro aqui, falou, o que você vai falar nessa live? Aí eu falei, vamos começar do começo, né, que é o pai e a mãe, né? E falar de relacionamento para mim afetivo, eu só quero falar um pouquinho da minha experiência, é o lugar exatamente onde eu me encontro com a constelação. Porque não é à toa que é um tema que eu estudo tanto, que é um tema que eu vivo na minha vida mesmo, né? E é o que eu falo que o relacionamento afetivo também é um calcanhar de Aquiles para as pessoas, e também foi, né, o meu, porque se relacionar não é uma coisa de contos de fada. Né? E a gente tem essa visão, a gente cresce socialmente nessa visão
de que se relacionar é aquele conto de fadas, né? Aquela coisa de criança, infantil. A gente fica projetando o príncipe encantado e quando o outro... Exatamente. Aparece o sapo ali, que a gente enxerga o sapo, a gente se desencanta. Pois é, então para mim foi o meu primeiro encontro, porque os meus relacionamentos eram, assim, muito complicados, né? E a minha primeira constelação foi sobre relacionamento afetivo. E foi tão interessante porque eu já estava numa busca, como a Márcia disse, nessa ressonância, né? Então, se eu estou atraindo determinada pessoa, é porque tem uma ressonância em mim que atrai isso. Tem um imã em mim que atrai determinadas situações. Aí sim, aí eu posso olhar para o que está oculto, para o que está por detrás, que esse é o trabalho da constelação, né? Mas eu, por exemplo, eu atraía muitas relações de triangulação. O que é triangulação na constelação que a gente chama? Sempre era uma pessoa que estava envolvida com uma terceira pessoa ou sempre tinha uma outra mulher atrás. Às vezes já nem estava, mas tinha essa outra mulher que ficava, né? Então é o que a gente chama de triangulação. A pessoa não estava tão disponível assim, né? Sempre tinha um terceiro. E aí nesse trabalho que eu comecei a falar assim, não, mas tem alguma coisa que é comigo. E aí eu comecei toda uma jornada, né? Interior aí, com vários trabalhos diferentes, até que a constelação chega, né? E no meio desse caminho eu até conheci uma pessoa de um nível totalmente diferente do que eu já traía. Mas ainda tinha um padrão ali da triangulação, né? E aí eu lembro que eu fiz a constelação e quando acabou a constelação, a sensação que eu tinha é que tinha acendido as luzes. Eu falo sempre isso, né? Sabe quando você está num quarto escuro e as luzes acendem? Era essa sensação que eu tinha e que coisas de mim tinham sido desplugadas da tomada. É como se tivessem puxado coisas da tomada de mim. Né? E aí logo que eu terminei, naquela semana eu fui até a pessoa com quem eu estava me relacionando antes. E eu consegui fazer uma despedida com respeito e amorosa. Porque até isso era difícil, né? Todas as vezes que saía dessas relações era com muita mágoa, com muito sofrimento, com muita raiva, às vezes, né? E quantas pessoas aqui não vivenciaram isso? Com muita dor, com muito rancor. E foi a primeira vez, a partir da constelação, que eu consegui fazer isso de uma forma com respeito, e amorosa também com a pessoa. Né? E cada um foi viver sua vida. Né? E eu sempre falo que um mês depois eu conheci o Rodrigo, que é com quem eu me relaciono hoje, né? Exatamente um mês depois dessa constelação. Exatamente. Que é um padrão totalmente diferente. É claro que na minha relação também com ele, a gente teve várias dificuldades, sim, e às vezes ainda até temos, porque é isso que eu disse, né? Essa visão de contos de fada é uma visão infantil. Em todas as lives eu tenho sempre tocado nesse ponto da visão infantil. Né? Se relacionar é algo que faz com que a gente saia desses lugares, dessas crenças que até a Márcia trouxe também, né? De que achar que não é. Né? E aí é isso que faz a gente abrir também a visão, porque aí eu olho para o que o outro traz e falo, nossa, eu nunca tinha parado para perceber a vida dessa forma. Então é isso, né? Eu com essa outra pessoa tem que ser uma coisa que soma, né? E para a constelação, 1 mais 1 não é 2, é 3 e mais. Né? Não é 1 mais 1 é 2, não. De 1 mais 1 surge uma coisa muito nova, diferente. Né? Então, quantas pessoas estão abertas para isso? Né? Eu recebo pessoas que vêm me procurar e falar, mas eu não atraio ninguém, mas eu não... Aí quando a gente vai ver, a pessoa não está disponível. Uhum. Mas ela acha que está. Ela que não quer, ela que não está aberta. E aí sim, aí se eu olho e vejo, não, o problema sou eu. Né? E aí eu posso ir buscar, porque é isso, a constelação traz esse lugar onde eu estou. E aí eu posso dar os passos, e muitas vezes, né, com outros trabalhos, outros tipos de terapia, para me ajudar a olhar e abrir esse lugar.
Às vezes a constelação ajuda muito, ajuda, mas às vezes eu preciso de outras coisas para que eu me fortaleça, para que eu possa estar com o meu campo mais aberto, né? E é um quebra-cabeça, uma coisa não desqualifica a outra, elas são juntadas e aí a gente vai juntando e vai nos integrando isso, né? Mas se eu não sei nem onde eu tô, e se eu tô de fato disponível, e aí eu fico só falando que é o outro não me quer, o outro me rejeita, o outro, e assim vai, né? O outro, a família do outro, é sempre o outro, né? Ou então a gente tem aquela autoestima tão baixa que fica assim, eu tenho dedo podre, ai, eu sou feia, ou eu sou isso, ou sou aquilo. Então se coloca no lugar, no campo ali da vítima, da fragilidade, e se submete, né, a relação, porque está atraindo, está chamando isso, né? É isso que eu quero, eu preciso para continuar me sentindo neste lugar carente, né? E aí eu atraio qualquer relação, né? Inclusive as abusivas, quando eu tô nesse lugar, né? Alguém que confirme isso para mim. Eu preciso confirmar, porque eu tô confirmando. Antes da gente estar com o outro, a gente está com a gente, né? Então, o que eu tô confirmando aqui dentro. E por isso que a constelação, acho que traz isso, mostrando um pouco no campo da gente como isso tá. E as terapias trabalham a gente, fortalecendo a gente para um novo padrão, para padrões que estão ali, que vieram, né, que foram mostrados na constelação, crenças que foram mostradas na constelação, que eu continuo repetindo. Então, como que eu começo a mudar isso com consciência, né? Eu sou o único responsável por mudar a minha vida. Então, não é o príncipe encantado que vai chegar, não é aquela casa linda, ou aquele carro, ou a minha roupa linda que vai atrair alguém, mas é a minha consciência, o valor que eu trago para mim primeiro, que faz com que as coisas se abram também nesse sentido, né? Vamos perguntar para o pessoal aqui que dúvidas que eles têm, que eles acham que a constelação pode ajudar aqui, porque daqui a pouquinho o tempo passa tão rápido, gente. Então, assim, a gente vai ter esse encontro agora no dia 30 de junho. Agora a gente tem um encontro onde a gente vai fazer alguns exercícios, né, Kelly? E através desses exercícios, que são vivências da constelação, é como se a gente pudesse colocar uma lupa para estas questões que estão relacionadas à nossa vida. Então, aparece muito ali nos exercícios, opa, peraí, então é aqui que eu estou enroscada, né? É aqui que eu estou repetindo o padrão lá de trás, é aqui que eu estou repetindo o padrão da minha família, ou é aqui que eu neguei tudo isso da família, mas ao mesmo tempo continuo interligada. Então, a constelação ele traz esse olhar para a gente. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente sai desse lugar da negação, ou do não reconhecimento, ou da identidade, para então começar a trabalhar esse nosso eu, a ampliação do coração, e se conectar realmente com essa energia poderosa que é a vibração do amor, né? Então, vamos lá ver o que as pessoas têm para nos contar, o que elas querem saber. Aproveitar a Kelly agora aqui, para a gente poder responder aqui para vocês. Eu falo que às vezes eu fico com várias dúvidas aqui perguntando para a Kelly. Ai, Kelly, quando a situação é assim, assado, né, Kelly? Nada, o pessoal tá meio envergonhado. Às vezes não quer se expor também, né? Porque é um tema... E eu até queria falar isso, que no encontro, né? Acho que a gente vai ter esse cuidado de ter... Para as pessoas que a gente vai fazer no Zoom, né? Uma live que seria uma live fechada. E como o tema é o que eu disse, né? Às vezes a gente tem histórias muito doídas e que a gente às vezes não quer se expor ali com outras pessoas. Então, que nesse encontro... eu vou ter o cuidado, assim, a gente vai ter o cuidado de as pessoas
que quiserem ficar com as câmeras fechadas, e também a gente alterar, se precisar, até os nomes, né? A gente consegue fazer isso no Zoom para que fique só a sua voz, você só fale, faça exercícios, para que as pessoas, quem quiser manter a sua privacidade mesmo, né, preservada, a gente vai ter esse cuidado nesse encontro, porque é um tema que às vezes traz histórias que às vezes a gente tem meio receio de se expor, né, para um grupo, principalmente online. Se já é difícil em grupo, né, quanto mais presencial, né, online, tá? Então a gente também vai ter esse cuidado. E também é sempre lembrar que quando a gente faz um encontro em grupo, a gente sempre pede para os que estão querendo participar no grupo, que ali é um lugar, um espaço para que todo mundo possa se colocar ali e também respeitar aquilo, porque a sua fragilidade é a minha fragilidade também, né? Exato. Então, tratar aquele lugar ali como um campo de confiança, onde você pode realmente se abrir, se você conseguir estar assim, mas que você pode estar ali, sim, naquele espaço, para poder fazer isso, para fazer essa cura que você tem, e respeitando também o outro, a dor do outro, como que o outro traz aquilo, né? Eu falo que a gente costuma dizer assim, que não existe, às vezes você fala assim, nossa, mas uma pessoa sofre por causa daquilo, né? Gente, aquilo não é nada. Não sabe a minha história, não é? Mas se aquilo é uma dor para o outro, vamos respeitar, porque está mexendo com ele. E é isso que a gente trabalha em todas as terapias. Não importa, não tem o julgamento. Se aquilo está ferindo o outro, também a gente tem que respeitar. Sim. É o que eu disse, né? Eu acho que esse tema é muito interessante, relacionamento, ainda não consegui me acertar nessa área. É o desafio, né? É um desafio. Quem é que está falando? Ah, Simone, vem participar do encontro. Falar que vive perfeitamente isso, porque é isso, todos nós trazemos uma questão. E quando a gente começa a trabalhar internamente, primeiro essa identidade, nossa identidade, com o amor, sim. Aí sim a gente começa a se abrir de uma outra forma para receber do outro. Então, assim, primeiro, eu estou tendo uma expectativa aqui fora, mas o quanto eu estou consciente do que eu estou fazendo comigo, do alto amor que eu estou me dando, né? Então, a gente, todos nós, seja com o parceiro, seja com a família, todo mundo tem sempre algum calcanharzinho de Aquiles no relacionamento, né? Quanto tempo eu tenho, Márcia? A gente tem agora 15 minutos. Então, acho que dá para fazer um exercício de meditação rapidinho. Vamos lá. Só para esquentar os tambores aí. Então, quem está aí com essas questões que nunca conseguiu entrar numa harmonia aí na vida, vem participar do encontro que a gente vai fazer. Vai ser um encontro bem bonito, dia 30, tá? Bom, como eu disse... Tá, gente? Esse encontro vai ser acertado porque em todos os encontros que a gente tem feito, a gente tem trabalhado muito com o campo vibracional. A Kelly traz a constelação e eu trago nas terapias vibracionais esse fortalecimento, esse trabalho que vai trabalhando todo o nosso campo vibracional também, para que a gente possa se abrir, para que a gente possa limpar, enfim, a energia que sempre trava também, tá bom? Então vamos lá, como eu disse, né? Hoje a gente começa sempre do começo, que é mãe e pai, né? Então eu vou pedir para vocês respirarem um pouquinho. Quem está sentado, quem está deitado, se acomodar bem. Fazer umas 3 respirações, só para a gente centrar aqui. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E imaginar na sua frente a sua mãe e seu pai.
E agora eu vou pedir para você ir resgatando aos poucos a forma como seus pais iam se relacionando afetivamente. Você criança, e como foi isso para você? Como essas lembranças dos relacionamentos dos seus pais chegam até você? Se teve, se não teve, se tinha muitas brigas, se era velado ou não as discussões, que às vezes tem casais que não brigam, mas estão muito distantes. Como era isso? Como você via isso? Como isso chegava para você? E aí agora eu quero que você olhe para uma parte sua que fala: esse tipo de relação eu não quero para mim. E agora que você olhe para um outro lado seu que fala: por amor a vocês, eu faço igual na minha vida. Eu repito o mesmo padrão. E agora a gente olha de novo para os nossos pais. Olho nos olhos da minha mãe. Se eu não conhecia a minha mãe biológica, não tem problema. Imagine só essa energia, essa figura dessa mãe, mas da mãe biológica, do pai também, se eu não conhecia o meu pai, mas imagine essa presença desse pai biológico. E agora eu olho para ambos e falo: tudo bem. O relacionamento de vocês foi de acordo com o que cada um pôde dar. E agora eu permaneço no meu lugar de pequeno, de pequena, de filho ou de filha. E me retiro dessa história. Essa história, do jeito como foi, pertence só a vocês dois. E agora eu permaneço no meu lugar. Gratidão pela vida, do jeito que foi. Bom, é isso. Vem voltando aqui. Muito bom. Né? A gente trabalhou um pouquinho esse lugar, o nosso lugar na vida, né? Essa hierarquia, os pais vieram primeiro, eu vim depois, e qual é o meu lugar? Eu me retiro dessas histórias. Porque é isso, a gente se envolve, a gente toma lados, toma partidos, e esse lugar não nos pertence, é um lugar dos adultos. Perante esses dois adultos, nossos pais, nós somos os pequenos. E é nesse lugar que a gente tem que permanecer. Com certeza. Né? E cuidar da nossa vida, né? O que é deles é deles. Fica somente com o que é o nosso. Muito bom, Kelly. Querida, gratidão de novo. Todos se sentindo bem aí? Todo mundo bem? Ninguém ficou lá, não? Volta.
Então, gratidão. Dia 30 estamos juntas novamente aqui para esse encontro. Se você se interessou, aqui no link mesmo do Instagram tem o link do formulário de inscrição, ou também pode nos chamar pelo WhatsApp ou aqui pelo direct, que a gente também passa mais informações, né? Acompanha a programação aqui do espaço, que está bem legal. Segunda-feira a gente tem curso de Ana aí, quem se interessa por essa terapia e quiser fazer o curso para poder se trabalhar ou ajudar as pessoas também nesse sentido. A gente vai ter um curso lindo aqui no começo de julho, que é do Anjo Solar, que também é um trabalho de nos aproximar dessa consciência, de nosso estado lindo, que vem do pessoal da Escola Mística da Nação Pachamama. Então, assim, uma programação bem legal. A gente vai ter o curso de Feng Shui também agora em julho. Então, fica conectado aqui com a gente, aqui na nossa página, e acompanha, e que possa tocar você, que a gente possa ser essa contribuição que é a nossa missão, tá bom? Gratidão a todos, gratidão, Kelly. Um ótimo final de semana e nos encontramos de novo dia 30. Tá bom? Isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.